Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 28 do estudo de Espiritismo nível básico. Toda aula a gente lê algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos e é o nosso objetivo chegar no final do Livro dos Espíritos. Lembrando que este foi o primeiro livro que Kardec compilou em seu conjunto de livros formando a doutrina espírita. Se você está começando agora, eu recomendo que você assista desde as primeiras aulas também. A primeira aula, por exemplo, é a aula que a gente fala sobre o que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo. Então, vale muito a pena começar pelas primeiras aulas e vir gradativamente evoluindo no aprendizado. Mas, se quiser também, pode seguir com essa aula e depois você assiste às aulas anteriores também. A gente sempre faz a leitura do sinal verde na abertura, uma páginazinha rápida, um entendimento do que se leu, e aí a gente dá continuidade com o Livro dos Espíritos na sequência. E se sobrar tempo no finalzinho, a gente fala sobre conceitos básicos do Espiritismo. Vamos lá, então. Vamos para a leitura do sinal verde hoje. E hoje a leitura é Em Torno da Felicidade. Bora lá, então, para o sinal verde, leitura Em Torno da Felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe dá. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Muito bem, pessoal. Então, mais um texto lindo, né? Muito bonito e com vários aprendizados aqui dentro, né? Se a gente for separar, e é o que a gente vai fazer agora, a gente vai colher aqui os aprendizados e depois de colher os aprendizados, eu sugiro que você anote, de preferência anote e pratique no seu dia a dia. Né? Quando a gente anota um aprendizado novo, a gente acaba colocando isso, fixando isso também no nosso subconsciente. E isso é muito bom. Vou começar pelo último parágrafo aqui. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim.
Isso daqui é ser positivo. É o que a gente fala toda aula, que é necessário, tanto para a felicidade, quanto para você melhorar o teu campo vibratório, para você ficar em paz consigo mesmo. Você tem que praticar constantemente a positividade. Então, quando ele diz aqui, quando olhar o céu estiver cinza, derramar-se em chuva, muita gente vai se lamentar. Ai, chuva de novo. Ai, e vai pensar nos problemas da chuva, né? E que ela tem que arrumar um guarda-chuva. Não, mas a pessoa positiva já olha e já pensa assim: nossa, terei uma colheita farta que chegará do campo e a beleza das flores que surgirão em seguida, né? Na calmaria depois da chuva também, que se faz sempre, e todos os animaizinhos que são beneficiados com aquela chuva. Então tem uma infinidade de coisas que você pode parar e pensar e olhar do lado bom. Durante o seu dia inteiro, você passa por determinadas situações. E a gente sempre tem que trabalhar e controlar o tempo inteiro com o racional ativo, com o nosso cérebro frontal da parte racional, sempre ativa e controlando o subconsciente. E sempre jogando para dentro do subconsciente. Não, não. Se vier um pensamento ruim, você não é isso. Veja só quanta coisa boa vai surgir. Olha o aprendizado que isso está me trazendo. Vou aprender. Se for um problema, uma dificuldade, vou aprender, não vou ter mais esse problema. Olha que coisa boa. Deus colocou na minha frente para eu fazer esse aprendizado. E é isso. Positividade anda junto com a felicidade. E ele comenta: em matéria de felicidade, convém não esquecer que os transformamos sempre naquilo que amamos. Então, devemos amar sempre tudo e todos, né? E isso, com certeza, é uma garantia de que volta a felicidade para nós. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, o aceitar-se como é, ele comenta mais de um ponto aqui, né? Ele comenta também sobre a gente aceitar os erros, os próprios erros, também fundamental para que você perceba o que o Espiritismo comenta sempre e ajuda a gente a entender. Todos nós estamos em evolução. Então, errar é normal, é comum, aceite. Sorria para os seus próprios erros e ajude os outros que estão errando, na medida do possível, na medida que queiram esse auxílio também. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor de semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo constantemente. Esse é o trabalho de perceber o que a gente está durante o dia fazendo, em cada minuto do dia. Não deixar o cérebro desligado, não. Manter ele constantemente ativo, controlando e o tempo inteiro com pensamentos bons e pensamentos positivos. E ele comenta, então, o amor é a força da vida. E o trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Não tenha dúvida, né? Mas só o amor por si só já faz milagres, né? Quando você está transbordando de amor, automaticamente você está em paz, você está em união com Deus, provavelmente está fazendo orações com frequência, e aí aquela paz interior você começa a transbordar na forma de amor. Então, são momentos que a gente tem que procurar e cada vez mais vivenciar. E para vivenciar a felicidade, o amor, eu acrescentaria aqui caridade. Caridade sempre retorna de uma forma assim recompensadora. Não estou me referindo a meios físicos, mas espirituais mesmo para nós, né? A gente se sente bem, a gente se sente em paz, com Deus preenchendo-nos.
né? E aí vem aquele entusiasmo e automaticamente a gente começa a ter o sentimento de amor, de felicidade que vem natural. Mas o trabalho também, juntando o trabalho com o amor, realmente, o resultado é excelente sempre. Bom, pessoal, então essa foi a leiturazinha de hoje, Sinal Verde. É sempre muito bom ler para a gente ir fixando os aprendizados, né? E André Luiz aqui, nesse livro, traz sempre para a gente um texto muito bacana. Vamos agora ao Livro dos Espíritos, então. E o Livro dos Espíritos de hoje, a gente vai começar o capítulo 6 da vida espírita, ou sobre a vida espírita, né? Vamos começar a falar sobre a vida espírita. Capítulo 6, dentro da parte 2 do Livro dos Espíritos. E hoje a gente começa a falar sobre espíritos errantes. Espíritos errantes começa na questão 223 e vai até a questão 233. Vamos então à questão 223. Pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Ou seja, morreu, separou do corpo, reencarna logo em seguida? Resposta dos espíritos: algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, ou seja, de praxe, normalmente só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, está falando dos mundos superiores, aqueles mundos que são de matéria bem sutil, bem etérea, né? Aquela matéria que você não tem esse tato que nós temos aqui, né? É muito próximo do gasoso, é uma matéria assim muito singela, né? Não é assim tão grotesco quanto é esse nosso mundo aqui, com essa matéria assim pesada, né? Então, nos mundos mais suaves, em dimensões mais suaves, a reencarnação ocorre muito mais rápido. E aí ele continua: quando encarnamos nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós, né? Então essa é a resposta deles aqui. Questão 224. Só voltando na 223, né? Tem que ficar claro aqui a resposta deles de que nos mundos superiores a reencarnação é mais rápida. Quanto mais superior, lembrando que tudo é gradual, né? Nos mundos mais superiores, quanto mais superior, ocorre mais rápido a reencarnação, né? Pode ocorrer mais rápido a reencarnação. Mesmo assim, não, nem sempre, né? Mas são mundos que são quase semelhantes aos mundos espirituais. Então, a proximidade do espírito ali e da encarnação é muito próxima. Por isso é que ele diz que o espírito, ele quando encarna nesse tipo de mundo, né, ele mantém quase todas as suas faculdades de espírito. Quando nós encarnamos em um mundo como o nosso, nós perdemos muito da nossa faculdade de espírito, das nossas lembranças, né? E por isso é que nós temos que constantemente meditar, nos concentrar e achar dentro de nós toda essa inteligência que está guardadinha dentro de nós, né? A inteligência que nós já vivemos, que nós já guardamos, aprendizados anteriores, que muitas vezes sobem na forma de uma inspiração, de uma intuição. Questão 224, que é a alma no intervalo das reencarnações. Só lembrando que a alma, nas últimas aulas, né,
os espíritos responderam que a alma é o espírito quando encarnado. Então, quando o espírito encarna, aí ele tem uma alma no corpo. Ok. Então, o que é alma no intervalo das encarnações? Ou seja, quando ocorre o desencarne, né? E aí a resposta: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Ou seja, é um espírito que está num intervalo, que está ali errante, né? E que ele espera um novo destino. E dependendo do seu merecimento, esse novo destino ainda será numa colônia espiritual ou uma nova encarnação. Questão A: quanto podem durar esses intervalos? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Questão B: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente que o fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição, que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Vejam que essa resposta, que Kardec fez a pergunta: essa duração depende da vontade dos espíritos ou lhes pode ser imposta como expiação? E a resposta dos espíritos foi: é uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, depende do que cada espírito fez, dependendo do merecimento de cada espírito. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição. Ele está falando aqui da percepção do espírito. Alguns espíritos acham que é uma punição, que Deus lhes inflige, por falta de conhecimento, naturalmente. Não conhecem, no mínimo, as leis naturais que o levam constantemente a novas reencarnações, até que parem de cometer os erros que vinham cometendo, né? Outros pedem que ela se prolongue, a fim de que continuarem seus estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, alguns pedem que se prolongue justamente porque sentem que ainda tem muito o que aprender, tá? E existem alguns, e aí eu é que estou acrescentando aqui, existem alguns que são tão apegados à carne, os espíritos já comentaram em outras respostas isso, são tão apegados à carne que eles desejam voltar pelos prazeres da carne, pela matéria, porque acham que voltando eles vão ter determinada condição social, então estão muito apegados, achando que o que eles tiveram na vida anterior, eles voltando, eles vão ter de novo, né? E nem sempre é assim, né? A gente sabe que se você teve e você não soube usar da forma correta, para o bem dos outros, né? Você provavelmente vai nascer de novo com algum problema referente a isso, né? Alguma dificuldade, alguma necessidade, às vezes até, tá bom? E o contrário também acontece, tá? Bom, questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Resposta: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que o espírito, quando está lá em cima, na espiritualidade, é que ele está no estado normal. Quando ele está aqui, ele está num momento transitório.
E temos que ter isso constantemente no nosso pensamento. Temos que perceber isso, né? E tudo isso que nós temos e que nós construímos é transitório. A gente vai voltar para a espiritualidade e depois, mais à frente, volta novamente a encarnar de acordo com a necessidade que cada um tem e merecimento também, para que consiga pôr em dia os seus deveres e as suas faltas. Muito bem. Comentário só é que lembra-se de que lembramos que Jesus falava sempre, né? Que o reino não é aqui. O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus não está aqui na Terra, né? E que ele dizia também que o seu reino não era aqui. Constantemente dizia isso. Por quê? Porque é o reino espiritual. Questão agora 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então é o estado mais alto, né, dos espíritos, já estudamos isso anteriormente, onde os espíritos dividem em níveis, e o nível mais alto é o espírito puro, são aqueles que não precisam reencarnar. Mas eu me lembro que os espíritos também disseram que se um espírito puro precisar reencarnar, seria por missão. Então ele vem trazer uma missão, vem trazer uma mensagem, vem trazer ou ajudar um povo, alguma coisa desse tipo. Questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Resposta: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então é um exemplo, né? Lembrando que nos mundos espirituais existem cidades completas, né? Completas, cidades com bibliotecas muito semelhantes às nossas aqui, aonde os espíritos podem estudar e com tecnologias mais avançadas que as nossas, né? Sempre vem de lá para cá as novas tecnologias. Tecnologias boas, né? Muito bem. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Resposta: com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Questão 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Resposta: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam? Perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal. Por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece,
como que para mostrar-lhe o bom caminho. Essa foi a 229. Agora a questão 230. E estamos aqui na página final, vamos até 233 hoje. 230. Na erraticidade. O espírito progride? Resposta. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Resposta. Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito recebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, mais uma vez aqui, o representando isso para ele, né? É como o espírito vê isso, né? Uma punição. Mas muitas vezes o espírito não tem o direito, né? Até por ignorância do ser, por ser um ser muito primário às vezes, né? Ele não tem direito de escolher aonde quer encarnar. Olha, eu quero encarnar aqui nessa cidade, com todos esses benefícios, né? E muitas vezes não, muitas vezes vão dizer para ele, não, você vai encarnar aqui nesse local, porque você tem que cumprir isso aqui, assim, assim. Tá? E aí, muitas vezes, não tem a participação de escolha do indivíduo, do ser, do espírito. 232. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Resposta. Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender os seus esforços. Pois, do contrário, nunca se aperfeiçoará. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade, de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então é isso. O espírito ele não pode dar pulos grandes. Ele pode eventualmente visitar um mundo um pouco superior, mas mesmo assim de passagem, retornando ao seu nível em breve. Os espíritos já tinham, inclusive, respondido ao Kardec em questões anteriores, já tinham dito. Os únicos espíritos que têm liberdade de ir entre mundos, entre globos, né? Entre diversos mundos, são os espíritos puros, os que estão no máximo da sua elevação. E esses conseguem e têm o direito de se deslocar conforme necessário ou conforme desejado. Questão 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta. Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim,
esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então essa resposta é ótima porque ela justamente ela esclarece que, olha, eventualmente os espíritos elevados não precisam ser os puros, não. Ele se refere aqui a espíritos elevados, né? Ou seja, espíritos que já estão ali quase se tornando puros, né? Que não têm também uma necessidade frequente de reencarnação. Eles, eventualmente, eles vêm com uma missão também. Ou uma reencarnação deles, ou podem vir também com uma missão de trazer também uma mensagem, de trazer uma orientação para um povo, para uma região. E é isso. Fechamos hoje, então, o Espíritos Errantes, conjunto de perguntas que compõem o título Espíritos Errantes, dentro do capítulo 6 da Vida Espírita. Muito legal. Na próxima aula, nós vamos falar do 234 em diante e vamos começar, então, mundos transitórios. Agora eu queria falar com vocês sobre uma questão do nosso conceitos fundamentais. Conceitos fundamentais a gente lê, né? De vez em quando aqui um ponto e ajuda a esclarecer sobre o Espiritismo. Então, conceitos fundamentais do Espiritismo, né? Hoje nós vamos falar sobre o 17. Na última aula, na penúltima, se eu não me engano, nós falamos sobre imutabilidade, né? Aquela pessoa que vive dizendo, eu sou assim mesmo e tal. A pessoa que fala isso não quer mudar, não quer melhorar, não tem a noção espírita. A noção espírita fala, você não é, você está, né? Nós estamos em determinada situação. Mas nós sempre podemos melhorar, só depende de nós, né? E aí o 17, complementando esse pensamento anterior, né, é um pensamento de respeito que todo espírita tem que compreender. Todo mundo tem o seu tempo. Deus está lá esperando, né? Tem uma frase que fala assim também, olha, Deus está lá nos esperando. A gente pode demorar um pouquinho mais, alguns podem fazer umas curvinhas no meio do caminho, né? Alguns podem ir mais reto, né? Mas todo mundo está indo, todo mundo vai chegar um dia. Temos que compreender isso, respeitar e entender que cada um tem o seu tempo. Não adianta querer levantar quem está caído no chão e não quer ajuda. Quem está caído e não quer ajuda, não adianta você ficar puxando. Você tem que deixar o tempo dele amadurecer, o espírito amadurecer, ele perceber que ele tem que fazer as escolhas corretas. Não é por imposição que a gente coloca ideias para outra pessoa ou coloca a pessoa no caminho. Jamais tente impor alguma coisa, seja para um filho, para alguém que você tenha tutela. A gente impondo, a gente não coloca nenhuma ideia e a pessoa não faz o aprendizado. Por isso é que a gente diz que, olha, você pode até dar sugestão, acima de tudo, dar exemplo com boas palavras, palavras lúcidas, com respeito, mas compreendendo que cada um tem seu tempo e que alguns aprendizados têm que ser feitos pelo próprio indivíduo. Então, muitas vezes a gente fica muito preocupado, principalmente com questão de filhos, né? É muito comum a gente ficar, não, mas ele está fazendo isso, eu já falei para não fazer, né? E às vezes a gente tem que entender que o ser tem que aprender, às vezes, pela própria, pelas suas escolhas, né? Então a gente tem o livre-arbítrio, todos temos, todos temos. Por mais que às vezes a gente mostre o caminho, dê a direção, às vezes o ser vai escolher a direção errada e vai fazer, às vezes, um aprendizado bom. Esperamos que aprenda. Bom, é isso, pessoal. A 17, cada um tem seu tempo. E ela anda muito junto com, temos que compreender que alguns aprendizados o próprio ser tem que fazer. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Hoje encerramos aqui. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.